A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos, prazer estar com você uma vez mais para o estudo da Palavra de Deus. Mais uma aula da nossa escola bíblica. Nós temos aqui oferecendo a você o formato online. No conforto de sua casa, você pode estudar conosco a Palavra de Deus. Então vamos para a revista estudá-la. Eu quero compartilhar aí na sua tela, vai aparecer no canto a revista que ora vamos estudar. Está aí à sua disposição, você pode me acompanhar, porque eu devo fazer a leitura mediante a tela. Está aparecendo uma lanterna vermelha aí que vai mostrar onde eu estarei fazendo a leitura. Aí está a lição de número 12, a promessa de vida abundante. E o texto áureo está em João 10, versículos 9 a 10. Está assim escrito: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Verdade prática, o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Leitura bíblica está em João 10, do versículo 7 ao 18. Vamos logo para a introdução da nossa revista. E aqui está aparecendo então na sua tela. Vamos lá, introdução. Nesta lição, estudaremos a promessa da vida abundante prometida pelo Senhor Jesus, conforme João 10. A vida com Cristo se contrasta diretamente com a vida sem Ele. Quando estamos em Cristo, tudo o que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. A vida abundante em Cristo preenche lacunas que até então nem imaginávamos que poderiam ser preenchidas. Por isso, a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Jesus, pois só mediante um relacionamento pessoal com Ele é possível desfrutar dessa vida. Portanto, queridos, aqui temos escrito neste comentário grandes verdades para a nossa vida espiritual. A vida abundante em Cristo preenche lacunas. Eu costumo dizer que Jesus, ele cabe bem certinho nos vazios da nossa alma. Todos nós tínhamos vazios existenciais e muitos tentam preencher esses vazios. Muitos tentam através do álcool, das drogas. Muitas pessoas procuram de alguma maneira saciar aquele buraco dentro do seu peito, da sua vida. Mas Jesus, quando você encontra Ele, Ele preenche bem certinho os vazios existenciais da nossa vida. Ponto de número 1, Jesus, a fonte de vida abundante. A fonte de verdadeira vida. O Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta o Senhor Jesus como o bom pastor. Esse pastor se relaciona com suas ovelhas, as protege, se dirigindo à frente delas, no caminho para livrá-las do perigo. Além dessa imagem de pastor, João 10 também apresenta Jesus como a porta das ovelhas. Essa porta simboliza o caminho de salvação espiritual
que em um relacionamento pessoal e eterno com Deus se torna possível. E tudo que a ovelha necessita será encontrado em Deus. Por isso, o nosso Senhor Jesus aparece nesse texto como a fonte da verdadeira vida. Quando o encontramos, podemos viver de verdade, fazendo o bem para a glória de Deus. Então vejamos, essa porta simboliza o caminho da salvação espiritual. Então aqui é dito que tudo que a ovelha necessita está encontrado em Deus. Jesus é a porta das ovelhas. Então, quem entra por essa porta acha o caminho da salvação, o caminho dos pastos verdejantes, que fala de provisão, fala de cuidado. Então, Jesus é este acesso que te leva a um caminho de proteção. Não existe as portas. O que existe é a porta. Está no singular. Então, queridos, se você ainda não está servindo ao Senhor Jesus, procure servi-lo, porque Ele é a única entrada que dá acesso a um caminho de bênçãos, vitórias, é a porta que leva aos céus. Subtópico 2, a fonte de vida abundante. Nos versículos 8 a 10 de João 10, nosso Senhor faz um contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele, identificados como ladrões e salteadores, que apenas trazem roubo, morte e destruição. Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar da morte, e vida com abundância. Aqui podemos fazer um contraste entre o agir de Deus e a ação de Satanás e seus demônios. O diabo, nosso adversário, busca destruir a nossa vida, o plano de Deus para nós. Deus, por intermédio de seu Filho, nos devolveu a vida, nos amou, salvou, perdoou, apagou os nossos pecados e nos deu a dignidade de salvos em Cristo. Isso é a verdadeira vida que só Deus, mediante sua graça, por meio de Cristo, pode nos dar. Então, aqui estamos destacando essa grande verdade. Por intermédio de seu Filho, Deus nos devolveu a vida. Todos os que vieram antes eram ladrões e salteadores. O nosso adversário, o diabo, ele mata, rouba e destrói. Aquele que não é o pastor das ovelhas, ele as oprime. É uma referência a falsos obreiros? É, mas é uma referência também ao nosso adversário, o inimigo da nossa alma. Então, ficou aqui uma grande lição, uma grande verdade para nós. Subtópico 3, a fonte do amor. No versículo 11, o Senhor Jesus menciona novamente a imagem do bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, que, além de proteger e cuidar, ele as conhece bem, e as ovelhas também o conhecem. Nosso Senhor afirma que, da mesma forma que ele é conhecido do Pai, conhece profundamente suas ovelhas e entregou sua vida por elas. Por isso, ninguém pode tirar as suas ovelhas de suas mãos, pois ele zela por elas. A relação com suas ovelhas é baseada no amor que pode ser testemunhado no relacionamento de nosso Senhor com a Santíssima Trindade. Dessa forma, o Senhor Jesus é a fonte de amor
entre o bom pastor e suas ovelhas. Ele é a nossa fonte transbordante de vida verdadeira e abundante. É isto, queridos. Percebemos aqui revelações de grandes verdades. O Senhor Jesus é a fonte de amor. Não existe um amor verdadeiro fora de Jesus, porque ele morreu pelas suas ovelhas, entregou a sua vida. Ele foi e é o bom pastor. Aquele que não avaliou os riscos, mas se doou, se gastou. Isso é uma lição para nós, pastores, que devemos também se doar, se gastar e se deixar gastar por nossas ovelhas. A nossa fonte transbordante de vida verdadeira é o Senhor Jesus. Não esqueça aí dessas grandes verdades para a nossa vida espiritual. O subtópico 2, nós temos na revista A Vida Abundante, o conceito de vida abundante. Mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus, por meio de Jesus, o nosso pastor, podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante, mencionada pelo nosso Senhor em João 10:10. Sabendo que o ser humano tem necessidades físicas, emocionais e espirituais, podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche também as esferas do corpo, da alma e do espírito. Trata-se de uma nova vida integral em Cristo, em que tudo se faz novo e se torna em autêntica novidade de vida. Então, olha só, vamos salientar essas palavras-chave aqui. Essa vida abundante, ela está nas 3 esferas da nossa existência. Nós somos corpo, nós somos alma e somos espírito. Portanto, no tocante ao corpo, o Senhor provê, abrindo portas de trabalho, nos dando alimento, nos dando roupa e calçado. O Senhor é provedor da nossa vida. No que se refere à alma, à psique, às nossas emoções, o Senhor nos enche de alegria. É Ele quem cuida de nós. Temos uma vida abundante também no campo emocional. E por fim, no espírito, que é o centro, é a sede da nossa relação com Deus. É ali que adoramos. O nosso espírito, que antes estava morto, agora ele é vivificado e recebe como moradia a presença do Espírito Santo que em nós habita. Então, em todas as esferas, física, material e espiritual, estamos sendo cuidados e abençoados pelo nosso Deus. Subtópico 2, a vida abundante também influencia a família. No episódio bíblico, na ocasião da libertação de Paulo e Silas da prisão, o carcereiro apavorado perguntou a Paulo o que podia fazer para ser salvo. De modo que o apóstolo Paulo respondeu, abre aspas, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. A salvação em Cristo não se aplicaria apenas ao carcereiro, mas de maneira abrangente a toda a sua casa. E não se resumiria apenas ao livramento físico de uma punição do Estado, mas a um novo tipo de vida para o carcereiro e toda a sua família. Assim aprendemos que a vida abundante prometida por Jesus abrange nossos familiares. Eu não tenho dúvida, e eu poderia aqui, posso, citar
alguns textos para você. Além deste, do carcereiro que será salvo tu e a sua casa e a tua casa. Obviamente está falando da família. Perceba que no caso de Noé, entrou ele e a sua família dentro da arca. No caso de Raabe, foi ela salva com toda a sua casa. Deus quer não somente eu, mas minha casa. Não somente você, mas Ele quer estender as bênçãos para a sua família. Quando você aceita o Evangelho, crê no Senhor Jesus, está atraindo bênçãos também para a sua descendência. O salmista disse: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Subtópico 3, diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo e por isso desenvolvemos a vida abundante, passamos a desfrutar de copiosas bênçãos, dentre as quais podemos destacar a paz em Deus, a tranquilidade nas decisões, pois trata-se de uma realidade prometida pelas Escrituras para quem tem uma vida abundante. A prática do amor, a vida em unidade, o cultivo da esperança, a perseverança na paciência, tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus, que contrasta com a vida vazia de sentido de outrora. Então, queridos, olha só, vida abundante pela prática do amor, uma vida em unidade, porque agora nós vivemos em união com os nossos irmãos, porque quem congrega na igreja sabe que a gente ganha pais, mães, irmãos, filhos e filhas. A gente vive em uma irmandade, em uma fraternidade, e a igreja é essa grande família. Também a esperança, porque agora a pessoa passa a ter esperança. Ela passa a ter uma paciência, porque ela espera em Deus. Tudo isso contrasta com aquela vida vazia que tínhamos outrora. Uma vida sem brilho, sem esperança, de irritação, de ansiedade, de inquietude, de desamor. Assim era uma vida sem Jesus. Vamos para o tópico 3 e último. O que identifica a vida abundante? A alegria do Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses exortando: regozijai-vos sempre. No Antigo Testamento, Neemias disse: a alegria do Senhor é a vossa força. Logo, a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. É uma virtude citada pelo apóstolo Paulo em Gálatas. Em Provérbios, o sábio diz que a alegria é um bom remédio. Essa virtude mostra que estamos bem, em paz e cheios de vigor. Isso é vida abundante. Então, queridos, veja bem, regozijai-vos sempre. Viver em alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Percebeu que a Bíblia diz que a alegria é um bom remédio. Eu sempre digo que servir a Deus é terapêutico. Orar é terapêutico. Glorificar, ter uma relação íntima com Deus, nos traz alegria, paz de espírito. Nós não precisamos da alegria momentânea do álcool, das drogas.
Não, nós temos esta alegria perene dentro da nossa alma por conviver, por estar com Deus. Então, desfrute dessa alegria. Jesus, sim, alegra-nos. Não significa que não temos tribulações, não significa que vivemos numa bolha, estamos imunes a problemas, não. Mas o Senhor nos ajuda, nos ampara e nos traz alegria verdadeira. Gratidão por tudo. A gratidão é uma virtude cristã que revela humildade. E, ao mesmo tempo, dependência total de Deus acerca de tudo o que acontece em nossas vidas. Na vida abundante, no lugar de murmurar ou reclamar das coisas, aprendemos a dar graças por tudo o que Deus tem feito de bom por nós. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Assim, a virtude da gratidão é plenamente coerente com a vida abundante, pois em Deus nos sentimos satisfeitos e plenos. Demos sempre graças em tudo. Veja bem, amados, precisamos ser gratos. Eu costumo dizer que eu tenho mais do que agradecer do que pedir. Quantos foram já os livramentos? Quantas foram as bênçãos que Deus a mim concedeu? Não tenho dúvida que para você não é diferente. É ser grato, é sentir-se satisfeito. Como é triste você conviver com a pessoa sempre insatisfeita. Então, é preciso olhar para a saúde que você desfruta, pela comida na mesa, a roupa que veste. Se Deus tem te dado bens, seja grato. Deus tem te dado salário, condições de trabalhar, de comer, de vestir, de ter uma família. Seja grato por tudo. Aprenda a agradecer a Deus. Vida no Espírito, vida de oração. Olha só, na vida abundante o Espírito Santo preenche o crente. A Bíblia diz que para viver no Espírito devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Então é preciso ser cheio do Espírito e andar nele para termos a vida plena. Jamais podemos extinguir o Espírito, um elemento indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo de uma vida de oração. Mais uma vez o apóstolo Paulo nos exorta: orai sem cessar. Em todo o tempo precisamos reconhecer que, na rotina da nossa vida, devemos ter sempre uma ocasião para orar, quer em casa, quer no trabalho, ao acordar, ao se deitar. O apóstolo Paulo continua a nos exortar: perseverai em oração. Queridos, precisamos entender que quando Paulo diz orai sem cessar, não é que você tem que andar aí pelas ruas, no ônibus, no trabalho, gritando, orando, falando, não. A gente come, dorme, descansa, convive, conversa, mas orar sem cessar aqui quer dizer, nunca interrompa o ciclo da oração. Não passe um dia sem falar com Deus. Tenha momentos de oração. Você pode orar no Espírito, que é o falar em línguas. Você pode orar mentalmente, que é no pensamento. Você pode abrir a sua boca e ter momentos de oração no seu quarto. Fechar a porta do quarto, como ensinou Jesus, e orar. E o teu Pai em secreto te vê. Perseverai em oração. Orar é depender de Deus, orar é ter uma comunhão,
é ter uma intimidade, orar é alimento, orar é força no teu espírito, que por sua vez derramará para sua alma e para todas as áreas da sua vida. Conclusão: o Senhor Jesus é a fonte da vida abundante, pois Ele mesmo nos prometeu. Essa promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Nesse relacionamento, a nossa família é abençoada. Podemos desfrutar de copiosas bênçãos, além de andarmos em alegria e gratidão em espírito. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem nele como Salvador e Senhor. Então está aí, Jesus é esta fonte abundante que está disponível, quer abençoar tua casa, teu trabalho, todas as áreas da sua vida. Eu agradeço a sua presença, já convidando para a lição de número 13, na próxima semana, permitindo Deus. As promessas de Deus são infalíveis, portanto, não perca essa aula. Por ora, agradeço a sua presença, obrigado por ficar até aqui conosco, que Deus abençoe a sua vida poderosamente em Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.